Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar das Casas dos Espíritos Unidades 1 e 2. Eu sou a Beatriz e hoje farei as preces inicial e final. A nossa amiga Maria Helena fará a leitura e a nossa outra amiga Gisele fará os comentários e reflexão final. Trataremos hoje do capítulo 13, a parte que se refere à beneficência. E para tanto, vamos colocar o nosso coração interligados com Deus, nosso Pai maior, com Jesus Cristo, com os nossos mentores espirituais, com o nosso anjo de guarda, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E vamos orar com Jesus. Ó Pai, que nos destes a oportunidade da vida, que confiastes em seus filhos, que possa nos abençoar, nos oportunizando momentos de caridade, doação, benevolência e empatia. Agradecemos por mais esse momento de aprendizado e crescimento. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem, subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família,
que de velhos, sem qualquer mão amiga que os ampare, eles fecham os olhos quando a morte os reclama. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizar as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Olá, sejam muito bem-vindos a esse Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é a beneficência. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa virtude tão importante e tão difícil de ser exercitada. A beneficência, ela anda de mãos dadas com a caridade. Levar o bem ao próximo representa tirarmos o foco de nós mesmos e nos voltarmos para aqueles que necessitam de apoio, de auxílio, de uma palavra amiga, de atenção, necessitam do nosso tempo. Muitas vezes, na prática da caridade, em benefício do outro, os bens materiais não estão em primeiro lugar. Muitas vezes, o nosso tempo, a nossa disponibilidade, a nossa alegria em ouvir, em acalentar, em acolher, já representa o verdadeiro benefício. Na parábola do bom samaritano, o principal auxílio dado por aquele que parou a sua viagem, auxiliou nos curativos das feridas daquele que precisava de ajuda, o levou a uma hospedaria, velou pelas suas primeiras horas de sono, aguardando para verificar se ele poderia se recuperar sem a sua presença no tempo inteiro. A lição que nós tiramos é que o que impulsionou esse auxílio foi a vontade de fazer o bem. E nesse ímpeto de fazer o bem, aquele samaritano que estava viajando, que tinha negócios a serem resolvidos, que estava a trabalho, interrompeu o que era do seu interesse em favor daquele que ele não conhecia, mas que nitidamente precisava de auxílio. E então, o que é prioridade para cada um de nós? Somos todos interligados, somos todos irmãos, vivendo na mesma casa ou não, frequentando a mesma casa de caridade ou não. Mas tudo que aparece, tudo que nos é colocado no caminho, são irmãos que naquele momento necessitam da nossa ajuda e não de outro. Numa das reuniões que Jesus fazia com os evangelistas, tem uma história que fala da preocupação de João Evangelista, percebendo das responsabilidades que vinham decorrentes da Boa Nova.
porque aquele que aceitou a boa nova e observou que amar uns aos outros como eu vos amei vai além dos sentimentos que nós temos para com aqueles que amamos de qualquer maneira, pediu conselho a Jesus. Como? Como posso? Existe alguma regra? Existe algum procedimento que seja eficaz para que eu possa ajudar verdadeiramente os meus irmãos? E Jesus fala com todo carinho e simplicidade do quanto nós podemos dar de nós sem que obrigatoriamente seja o pão e a água, que sim, são muito importantes também. Mas Jesus lembra que não há nenhum coração na terra que não sofra, que não tenha problemas. Não há nenhum irmão que não passe por provas, que não necessite de carinho, de amor, de atenção. Jesus sempre fala, então, do quão importante é o acolhimento. E quando nós acolhemos de coração, nós olhamos nos olhos daquele que quer, que precisa compartilhar conosco as suas dores. Nós ouvimos sem pressa e sem julgamentos. Ouvimos procurando entender que aquela dor é de um irmão, que aquela dor poderia ser nossa. E quanto precisaríamos também de alguém a nos ouvir, a nos abraçar, nos aconselhar, nos orientar. Jesus fala do quão importante é o tom de voz, porque o coração ouve sem necessidade de ruídos. Não é necessário levantar a voz, não é necessário atropelar aquele que fala. A calma, a doçura, o silêncio, quantas vezes é tão benéfico quanto o medicamento. Fala também que sempre que louvamos aquele que trabalha, estamos incentivando a permanecerem no bem, na luta pelo progresso, irradiando energia e benefícios a todos que estão à sua volta. Entretanto, não devemos julgar aqueles que estão ociosos na estrada da vida, que se perderam, que ainda estão procurando. Devemos sim encorajar, motivar e sempre observar os seus talentos. Todos somos criaturas divinas, todos temos o bem dentro do coração. Nenhum de nós é órfão de Deus, que é Pai de todos. Portanto, o bem está em nós. Jesus lembra ainda de quanta vibração benéfica é irradiada quando sorrimos fraternalmente, quando permitimos que a alegria salte dos nossos lábios, dos nossos olhos, principalmente dos nossos corações. Esse bem irradia para todas as direções.
e alcança distâncias inimagináveis. É um benefício. Devemos também agradecer por tudo que é grande e por tudo que é pequenino, lembrando que o sol aquece a vida, mas é a semente de trigo que fornece o pão. Nada é menos importante. Todos estão interligados e são necessários para que se estabeleça o equilíbrio. Deixemos então que as águas vivas e invisíveis do amor que vem de Deus, nosso Pai, atravessem o nosso coração em favor de todos, de nós, da nossa família, dos nossos amigos, daqueles com quem não convivemos muito, mas que estão à nossa volta. E façamos sempre o melhor, com toda dedicação, com todo carinho e sempre permitindo que Deus nos oriente, pedindo a Deus que nos ilumine, para que sejamos verdadeiros mensageiros do seu amor. Todos nós somos irmãos, somos frágeis, temos fraquezas, vícios, dificuldades e precisamos de apoio uns dos outros. A beneficência é nos lembrarmos de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E aquele que se apresenta para nós com as suas dores e com as suas dificuldades, Jesus mesmo disse que é como se ele estivesse se apresentando. Então vamos pensar que o bem sempre traz o bem. Mesmo que ainda tenhamos muito que aprender, que cada um de nós se disponibilize a observar o que está ao nosso redor e que a gente então trabalhe com as ferramentas que estão nas nossas mãos, pelo bem de todos nós. Que Deus abençoe, que seja uma semana cheia de oportunidades de fazer o bem para todos nós. E agora, dando continuidade, faremos a nossa prece final com muito amor no coração. E nesse momento, de coração puro, leve e fortalecido, possamos agradecer e colocar em prática todo esse aprendizado. Que a empatia, a caridade e a humildade estejam presentes em nosso cotidiano, principalmente nessa época em que estamos vivendo. Dar mais amor, sermos mais carinhosos, atenciosos com os nossos irmãos, com aqueles que mais necessitam de nós. Que assim seja. Obrigada a todos.